O projeto de iniciação científica teve como intuito pesquisar a figura do cantor e compositor Cazuza, ícone da juventude rebelde dos anos 80. Enquanto o homem gay que cantou em suas letras as várias formas de amar, a imagem questionadora de Cazuza, suas letras, músicas conquistadoras e carregadas de nostalgia sempre me chamaram a atenção. Sua obra traz presente elementos que remetem à sociedade dos anos 80 e toda a rebeldia da juventude. Cazuza, entre vários apontamentos, foi tido como rebelde e contestador do sistema. Um desses pontos podemos perceber na sua assumida condição de gay. Era preciso ter muito peito para assumir GLS. Essa era a sigla da comunidade nos anos de 1980. Naquela época, a AIDS era tida como a peste gay. A discriminação que os gays da época vivenciaram era enorme. Sair do armário era um extremo sacrifício. Cazuza, porém, não se furtou a isso, não escondia sua sexualidade de ninguém. Pelo contrário, deixou sua condição muito clara o público, para o público. Podemos perceber isso na música. O tempo para quando ele diz, o tempo não para quando ele diz: te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Bicha, nesse contexto, era uma extrema ofensa aos gays no ano de 1987, quando a AIDS era tabu. Cazuza veio a público e assumiu sua condição soro positivo. Nessa época, expoentes do campo artístico de renome nacional também vivenciavam essa situação, mas Cazuza foi um dos poucos a vir a público e assumiu tal situação. Não só por suas ousadias, Cazuza ficou marcado. O intérprete não só cantou as várias formas de amar, como também denunciou em suas letras a condição do país na música que teve por título de Brasil. Por essa razão, nossa pesquisa também lançará olhares para a situação do país retrata pelo cantor. Pelo que já mencionamos acima, Agenor de Miranda Araújo Neto, nome de batismo de Cazuza, de fato marcou os anos de 1980. Dessa forma, pensamos ser proveitoso pesquisar como as músicas dele desafiaram e retrataram a sociedade da época. Penso que isso é importante na medida que ele, o cantor rebelde, surgiu e brilhou em uma época que a ditadura militar ainda existia. Percebeu o tom contestador nas suas músicas e o choque com a sociedade machista, heteronormativa, preconceituosa, extremamente cristã e com poucos lamejos de liberdade e bastante promissor. Por essa razão, nossa pesquisa se chamará Letra, Música e Sociedade, as várias formas de amar em Cazuza, onde buscaremos pesquisar a conexão entre suas músicas e a sociedade. Os materiais de estudo do nosso trabalho foram as canções de Cazuza, Por que a gente é assim? O tempo não para o Brasil. O tempo não para, Brasil. Livro, Música, Poética Social na Indústria Cultural dos anos 80, de Cristiane Oliveira de Mello. Livro Mentiras Sinceras, de Fábio Serra Nascimento e Cazuza. Só as Mães São Felizes, de Regina Enxerria. Documentários Barões Vermelho, Porque a Gente é Assim, 2017. Carta Além dos Muros, 2019. E o filme Cazuza, O Tempo Não Para, 2004. O método utilizado para a execução do nosso trabalho foi o cruzamento das letras das canções com o contexto histórico em que foram produzidas. Segundo Fábio Serra Nascimento, em sua dissertação, Cazuza é um dos artistas mais conhecidos e controvertidos dentre os que ocupam espaço na mídia cultural brasileira. Sua morte precoce em decorrência do mal do século XX, seu comportamento por vezes transgressor e suas letras que retratam as angústias de uma juventude sem heróis e tornaram porta-voz e símbolo de uma geração. 2005, página 15. Fábio Serra Nascimento afirma também que em 8 anos de carreira, Cazuza deixou 126 canções gravadas por ele, 34 por outros intérpretes e mais 600
inéditas, seu talento musical está mais do que confirmado com as inúmeras gravações e projetos que relembram suas músicas e sua imagem. O lançamento de um volume único com todas as suas letras, Preciso Dizer Que Te Amo, 2001, facilitou a redescoberta do grande poeta que ele era. Ao analisarmos as letras das canções, percebemos um questionamento muito grande de Cazuza com alguns pontos. Aqui apontamos a música Porque a Gente é Assim, alguns questionamentos de Cazuza sobre a vida que as pessoas levavam. Em um tempo não para vemos a expressão jocosa pelas quais os LGBTQIAP+, eram nomeados, percebemos um cantor entoando nas letras um retrato de uma juventude angustiada, sem rumo, sem saber aonde quer chegar. No trecho, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Vemos características que fazem menção a ser retrato de um LGBTQIAP+. A figura de Cazuza já tão forte que significativa, se tornou tão mais importante no momento em que ele se assumiu soropositivo naquela época. A transmissão sexual da doença, encarada pela maioria das pessoas como uma calamidade da qual a própria vítima é culpada, é mais censurada do que a de outras, particularmente porque a AIDS é vista como uma doença causada não apenas pelos excessos sexuais, mas também pela perversão sexual. Ao final de nossa pesquisa, chegamos à conclusão da importância de se estudar as letras das músicas para entender o contexto histórico em que foram produzidas, para entender o que o autor queria passar ao produzir tal obra. No nosso caso específico, onde abordarmos um cantor tido como transgressor e podemos perceber em suas letras, agradecemos à Bolsa CNPq, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Letra, música e sociedade. As várias formas de amar em Cazuza.